Irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Nós começamos a estudar o Cântico dos Degraus. Não sei exatamente como é que está na sua Bíblia, eu sempre tenho mencionado isso para não fazer confusão, né? Mas porque algumas Bíblias colocaram um subtítulo como Cântico dos Degraus, Cânticos das Subidas, Salmos de Romagem, Salmos de Peregrinação, depende da tradução que você usa. Mas é tudo praticamente a mesma coisa, tá? Esses títulozinhos. E hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 124. Nós já sabemos que esses salmos são 15 salmos, começando com o Salmo 120, indo até o Salmo 134. Tá? Então, do Salmo 120 ao Salmo 134 fazem parte dessa coleção desses salmos, né? Cânticos de peregrinação. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 124 hoje à noite e fazer as melhores aplicações aqui para nós, que o Espírito Santo nos ajude. Vou fazer a leitura. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui é um salmo tão interessante, irmãos, eu não sei se você consegue pegar isso, mas são salmos que, alguns salmos são mais fáceis de se entender pelas belas palavras, mas outros salmos como esse, por exemplo, eles trazem algumas informações que nos fazem ficar pensativos com algumas coisas. O que será que o autor quis dizer? Então nós sabemos, só recapitulando aqui, nós sabemos que esses 15 salmos, eles eram entoados em forma de cânticos pelo povo de Israel, quando eles deixavam seus lares e iam para a adoração. Então, durante a sua peregrinação, a sua caminhada até aquele lugar de adoração, eles cantavam esses cânticos, estes salmos. E esses 15 salmos, eles são especiais não só para eles, naquela época eram especiais para eles, mas são especiais para nós também. Por quê? Conseguimos fazer uma boa analogia, uma boa comparação para a nossa vida hoje. Eles estavam peregrinando até o seu lugar, nós estamos peregrinando até o nosso lugar. E nós sabemos que o nosso destino final é o céu. Então, as informações que nos trazem estes salmos podem ser perfeitamente aplicadas para o nosso contexto que nós vivemos hoje. E é isso que nós tentamos fazer, trazer essas aplicações para nós. Inclusive, hoje nós veremos algo muito importante para as nossas vidas e que jamais devemos nos esquecer enquanto nós estamos caminhando neste mundo aqui. A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, eles têm dificuldade de entender que a nossa vida social, familiar, profissional, toda a nossa vida nesse mundo, ela não pode ser desvinculada da vida espiritual, ela não pode ser desvinculada. A maioria dos cristãos, eles têm uma vida social ou uma vida profissional e uma vida espiritual separada. De segunda a sábado, eles têm a sua vida social. No domingo, tem uma vida espiritual. Sendo que está tudo interligado. Então, todas as coisas que nós enfrentamos nesse mundo, as nossas dificuldades, os nossos problemas, todas as aflições, todas as coisas que as pessoas fazem contra nós, toda a nossa reação, seja ela boa ou má, de acordo com as coisas que nos acontecem, tudo que nós fazemos, tudo isso tem um contexto espiritual envolvido, que nós temos que entender. Então esse salmo, ele nos traz aplicações importantes. E o
eu até coloquei o título ali, você pode ver, o título é justamente o assunto central aqui. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Irmão, se não fosse Deus, nós já estaríamos perdidos. E é disso que trata o Salmo. Esse é um salmo escrito pelo rei Davi. Nós não sabemos qual foi a circunstância que Davi escreveu esse salmo, que levou ele a escrever exatamente aqui. Sabemos, quando nós lemos sobre a vida de Davi, que ele enfrentou muitos problemas enquanto esteve aqui nesse mundo. Ele teve muitas dificuldades. Algumas pessoas sugerem que existe a possibilidade de Davi ter escrito esse salmo, mencionando ao fato dele ter enfrentado o gigante Golias. Se lembra da história bíblica, Davi e Golias? Porque Golias ele estava afrontando o povo de Israel, o seu exército, e Davi, pelo ânimo e poder do Senhor, se levantou e se dispôs a derrotar aquele gigante. E o Senhor foi com ele. Então, algumas pessoas dizem que provavelmente Davi esteja mencionando a respeito disso. Outros dizem que Davi escreveu esse salmo quando ele estava se lembrando de quando ele estava fugindo do rei Saul. Você lembra? Saul foi rejeitado por Deus, então o profeta Samuel ungiu Davi como rei. Saul, então, para proteger o seu trono, por inveja de Davi, começou a persegui-lo com a intenção de matá-lo. E assim, Davi, ele fugindo da face de Saul, alguns dizem que ele escreveu nesse contexto. Aí tem outros que dizem também que Davi ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do rei Saul. Houve um momento na vida dele, você lê isso em Samuel, 1 Samuel 30, que Davi, ele fugindo do rei Saul, ele foi e se refugiou na terra de Ziclag, lá com os filisteus. Então, os filisteus saindo para a guerra, ficaram com receio de deixar Davi com seus homens irem juntos. Aí então o rei dos filisteus disse para Davi: Davi, volta lá para Ziclag, fica lá porque o meu exército está temeroso de você de repente fazer uma rebelião aqui. Então Davi com seus 600 homens voltaram para a terra de Ziclag. Chegando lá, o que aconteceu? O rei dos amalequitas havia invadido a cidade antes deles chegarem e levou preso todas as mulheres e crianças dos seus 600 homens, de todo o seu exército. Então eles ficaram sem chão. Aí Davi pede orientação para o Senhor: Senhor, eu vou perseguir, o Senhor vai me dar eles na minha mão, eu vou vencê-los. E Deus diz: vai, e você vai tomar tudo que eles levaram. E aí, no poder de Deus, eles foram, combateram e trouxeram de volta cada mulher e cada criança que eles haviam levado, de todos o seu exército, dos seus 600 homens. Então, algumas pessoas dizem que é esse o contexto. Outros falam que é fugindo de Absalão, seu outro filho que rebeliou contra ele. Então, assim, a gente não sabe exatamente, mas o fato é que, mesmo que nós não sabemos qual foi a situação que Davi escreveu esse salmo, nós entendemos que esse salmo tem informações valiosas para nós hoje, porque, como nós já vimos anteriormente, nós vivemos num mundo perigoso. Nós já começamos a estudar esses salmos vendo isso. No Salmo 120, que foi o primeiro salmo que nós vimos, o salmista ele clama a Deus por livramento, porque ele entendeu que vivia num mundo perigoso, um mundo onde pessoas nos fazem o mal, onde pessoas falam contra nós e tudo mais. Então aqui, Davi ele reconhece aqui 3 pontos para a gente meditar aqui. A importância de Deus estar do nosso lado. Ele reconhece isso, que foi o que ele disse nos versículos 1 e 2. Então ele faz até uma repetição aqui, para poder mostrar a intensidade disso. Olha só: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, aí ele diz: ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aí depois ele vai mencionar outras coisas. Então ele fala: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí a gente vai ver o que ele diz. Então, para a gente fazer uma melhor aplicação para a nossa vida, nós temos que entender que, antes de nós sermos salvos, Deus não era o nosso Deus, Cristo não era o nosso Salvador,
E nós não éramos povo de Deus. Portanto, Deus não estava do nosso lado. Deus não estava do nosso lado. Muito pelo contrário. A Bíblia fala em João 3,36 que aquele que não crê no Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Além disso, esse versículo fala que aquele que não crê no Filho de Deus, em Jesus, ele não só não tem a vida eterna, mas a ira de Deus está sobre ele, permanece sobre ele, a ira de Deus. Então, aquele que não é salvo, ele não pertence ao povo de Deus. Então, Deus não está do lado dele. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, são versículos conhecidos, diz ali que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, lembra? Povo adquirido. Mas aí ele diz também que, no versículo 10, que antes nós não éramos povo de Deus, agora nós somos. O que a gente conclui com isso, irmãos? Que antes de nós sermos salvos, Deus não estava conosco, Deus não estava do nosso lado, porque a gente estava no pecado, a gente não era salvo. Mas agora nós somos povo de Deus. E é isso que Davi está mencionando aqui. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, e aí ele diz, diga isso, Israel, quer dizer, repita comigo, Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então hoje nós somos o povo de Deus. E o que Deus pede do seu povo? A mesma coisa que ele pediu do povo de Israel, há tantos anos atrás. Em Deuteronômio 10, 12, Deus diz que quer que o seu povo tema a Ele, que ande nos caminhos dEle, que o ame e que o sirva de todo o coração. E é isso que Deus pede de nós. É isso que Deus pede de nós. Para ter essa confiança de que Deus está do nosso lado, não basta simplesmente ser salvo. Sim, Deus está do nosso lado porque nós somos salvos, então Ele é o nosso Deus. Mas para dizermos isso com mais intensidade, Deus está do meu lado, é preciso ter comunhão e obediência a Ele. Porque como que alguém desobediente, que não serve a Deus, alguém que não cumpre a vontade de Deus, que não obedece à vontade de Deus, como que ele vai dizer assim, Deus está do meu lado? Entende? Então aí fica algo incoerente. Por exemplo, vou mencionar alguns versículos aqui para a gente poder entender. Olha, Tiago 4,6 e 1 Pedro 5,5, esses dois versículos dizem a mesma coisa. Diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. O que significa isso? Claro que esse contexto ali que menciona esses versículos não se aplica somente aos soberbos, mas a qualquer pessoa que vive em pecado, que vive em desobediência. Deus resiste. E a gente sabe que essa palavra resistir, ela não significa simplesmente ficar de pé em resistência a alguma coisa, mas é fazer força contrária. Então Deus resiste ao soberbo, Deus é contrário, Deus é contra os soberbos. Não só os soberbos, mas também aqueles que andam em desobediência. Deus trabalha contra aqueles que estão em desobediência. É por isso que normalmente, olha só, quando uma pessoa, um cristão, anda em desobediência a Deus, não cumpre a vontade de Deus, a vida não vai para frente, não desenvolve, não cresce, ele é um cristão imaturo, ele não cresce na vida espiritual, ele não avança, ele não vê as bênçãos genuínas de Deus na vida dele. Por quê? Porque Deus não pode abençoar a desobediência, ele vai contra a palavra dele. Não seria justo diante de Deus que eu, andando em desobediência, receba as mesmas bênçãos de você que está obedecendo a Deus. Isso não é justo. Deus é justo. Ele dá a cada um o que a pessoa merece. O que o homem semeia, ele colhe. É o que diz em Gálatas capítulo 6. Entende? Então Deus quer derramar suas bênçãos sobre nós. Mas para isso, não simplesmente somos o povo de Deus, mas somos o povo que obedece a Deus. Do contrário, o que nos sobra é só o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Se você ler Hebreus capítulo 12, ele dedica ali principalmente os versículos 5 até o versículo 12, 13, 14, por ali, falando sobre a correção do Senhor. Porque Deus corrige aquele que ama. Então Deus nos ama e Ele nos corrige.
Porque Ele não quer que a gente ande em desobediência. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Então agora, do contrário, quando uma pessoa faz parte do povo de Deus, tem Deus do seu lado, e ele busca obedecer a esse Deus, Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha o contraste. Se em Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5 diz que Deus resiste, ou Deus faz força contrária, Deus é contra, Deus trabalha contra os soberbos, já Isaías 64:4 diz que Deus trabalha em favor daquele que espera nele. Viu o contraste? Primeiro a gente vê ali, Deus trabalha contra o orgulhoso, mas aquele que o teme, que o serve, aquele que espera nele, Deus trabalha para ele. Não que Deus é nosso empregado, que Deus faz a nossa vontade, não é isso. Mas Deus trabalha a nosso favor. Deus nos abençoa. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos ter esse Deus do nosso lado. Então é por isso que é muito melhor dizer, se não fora o Senhor que esteve do meu lado. Por quê? Porque eu obedeço a esse Deus, porque eu sirvo esse Deus, eu busco fazer a vontade desse Deus. Então eu tenho certeza que não só porque eu sou salvo, mas porque eu o obedeço, Deus está do meu lado. Então é muito melhor poder dizer assim, né? Então o salmista ele disse dessa forma, Davi disse assim. E aí uma segunda ideia que nós temos, aí já vai dos versículos 3 ao versículo 7, que nós lemos. Com Deus do nosso lado, nós somos protegidos. Com Deus do nosso lado, nós somos protegidos. É claro que Deus nos protege dos perigos físicos deste mundo, como, por exemplo, acidentes, assaltos e etc. Mas veja que o salmista ele vai muito além disso. Ele fala a respeito da sua alma. No versículo 4, ele diz ali, no finalzinho, né? A corrente teria passado sobre a nossa alma. O versículo 5 diz, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O versículo 7 diz, a nossa alma escapou. Ele está mencionando sobre a alma. Agora, o que é essa alma? Né? Como que uma alma pode ser danificada se ele está dizendo aqui que a alma escapou? A alma e espírito, tem pessoas que fazem uma confusão. Tem pessoas que misturam alma com espírito, dizendo que é a mesma coisa, são a mesma coisa. Só que 1 Tessalonicenses 5:23, ele faz uma distinção disso. Ele diz ali, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, plenamente conservados irrepreensíveis. Então, esse versículo nos faz uma distinção. Ele menciona espírito e alma e corpo. Então, dá a entender aqui que espírito e alma são diferentes. O nosso espírito, ele se conecta com Deus. Esse espírito, o nosso espírito, ele é vivificado quando nós somos salvos, porque antes ele estava morto. Então, ele não tinha relação com Deus. E esse espírito que é vivificado quando nós somos salvos, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus diariamente. Assim nós alimentamos o nosso espírito. Já a nossa alma, ela se conecta com este mundo. Ela reage de acordo com as coisas que nos acontecem neste mundo. É o nosso temperamento, as nossas emoções. Essa é a nossa alma. E é claro que a nossa alma, ela está intimamente ligada com o espírito. Por quê? Se o espírito se conecta com Deus, se eu estou fraco espiritualmente, o meu relacionamento com Deus está abaixo, e significa então, consequentemente, aliás, a minha alma vai estar aflita. Eu vou ter problemas emocionais, eu vou ter problemas de temperamento, eu vou ter problema com tudo isso. Por quê? Porque o meu espírito está fraco. Então está tudo interligado. Mas é diferente uma coisa da outra.
E o salmista, ele fala aqui a respeito de aflições na alma, que ele foi liberto, a alma dele escapou de todos esses perigos. As aflições espirituais que nós enfrentamos afligem a nossa alma. E quando a Bíblia fala sobre aflições espirituais, está falando sobre tentações, dardos inflamados que o maligno nos envia, que são mencionados lá em Efésios capítulo 6, quando fala sobre a armadura de Deus. E diz ali que esses dardos inflamados que o maligno nos envia, é como se fossem flechas pegando fogo, dardos inflamados. Então essas flechas pegando fogo que o inimigo nos atira, só podem ser apagadas com o escudo da fé. É o que diz lá, que é a parte da armadura de Deus. 1 Pedro 5,8 diz ali que o diabo ele anda em derredor, buscando aquele a quem possa tragar, bramando como leão. Então o inimigo quer nos derrubar. Ele sabe que já perdeu o nosso espírito, porque nós não somos mais dele, nós pertencemos a Deus agora. Mas ele quer atacar a nossa vida espiritual. Consequentemente, ele vai afligir a nossa alma. E para que isso aconteça, muitas vezes ele usa coisas que acontecem nesse mundo. Ele pode usar os nossos governantes para atacar a nossa alma. Ele pode usar pessoas, vizinho, família, problemas, dificuldades, aflições. Tudo isso, ele pode usar tudo isso para afligir o nosso espírito e abater a nossa alma. Em contrapartida, Deus é especialista, Deus é perfeito em usar tudo isso de forma diferente. Todas essas coisas ruins que acontecem, Deus pode pegar tudo isso e usar para o nosso bem, para nos fortalecer. Agora cabe a nós. Quando essas coisas nos acontecem, nós vamos sair fortalecidos ou nós vamos sair abatidos? Como é que vai ficar a nossa alma? Então por isso ele disse aqui tanto a respeito da alma. Ele fala, se não for o Senhor, por exemplo, olha, se não fosse o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quer dizer, a gente já era, né? Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. Quer dizer, a gente já teria caído, já teria sucumbido. Aí por isso ele disse no versículo 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Então bendito seja o Senhor. Deus não nos entregou. Por quê? Porque o Senhor está do nosso lado. Por isso ele falou, nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. É interessante que isso aqui já foi mencionado, algumas coisas aqui. Por exemplo, esse laço do passarinheiro, Salmo 91:3 fala isso, né? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Tá vendo? Então, irmãos, por isso que é muito bom ter o Senhor do nosso lado. E só tem essa confiança aquele cristão que está bem perto de Deus, que é obediente. Eu consigo enxergar dessa forma, é como se fosse Deus tivesse um guarda-chuva, ilustrando, né? Um guarda-chuva, é como um guarda-chuva. O guarda-chuva nos protege da chuva. Se você não quer se molhar, você tem que estar debaixo daquela proteção. A obediência a Deus é da mesma forma. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, com aquele íntimo relacionamento com Deus, nós estamos debaixo da sua proteção. A partir do momento que nós decidimos fazer a nossa vontade, não, eu não quero obedecer a Deus, eu quero fazer a minha vontade. Nós saímos da proteção de Deus e estamos propensos a todos os perigos que nos acontecem. Porque decidimos deixar a proteção de Deus. Então Deus nos protege, não somente o nosso físico, mas também o nosso espiritual. Deus nos protege. E aí ele finaliza no versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa aqui é a conclusão que o salmista chegou. O Salmo 121, versículos 1 e 2, nós vimos algo assim.
Ele disse no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está vendo como é que os salmos se conectam uns com os outros, esses cânticos que a gente vê? Porque esses conceitos que o salmista escreveu, que o povo reuniu para ser os seus cânticos durante a caminhada, tudo isso trazem muitas aplicações, muitas coisas importantes para que eles não se esquecessem. E uma delas era a proteção do Senhor. Então aqui nós vemos a grandeza daquele que está do nosso lado. E esse é o terceiro ponto aqui para concluir. A grandeza daquele que está do nosso lado. Ou seja, nós vemos então a importância de ter Deus do nosso lado. Aí nós conseguimos ver aqui, com Deus do nosso lado nós somos protegidos. Agora ele menciona a grandeza daquele que está do nosso lado. Porque ele falou, daquele que fez os céus, o céu e a terra. Essa foi a conclusão que Davi chegou. Não é qualquer Deus. Salmo 115 e o Salmo 135, eles falam de falsos deuses, ídolos, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, não sai som nenhum da sua garganta, não fazem nada. Esse Deus é diferente. Como nós vimos anteriormente, esse Deus é o Deus que não cochila. Nós vimos isso no Salmo 121 também. Ele não cochila, ele não dorme, ele está sempre atento. É esse Deus que nós servimos. E muitas vezes nós esquecemos da grandeza e do poder desse Deus. Irmãos, eu encorajo cada irmão a ler Isaías 40. Quando você lê Isaías 40, a gente não tem tempo para ler, mas Isaías 40 ele fala sobre a grandeza desse Deus criador. Porque ele fala ali, lembra? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Isaías 40 ele fala ali a respeito desse Deus, e só algumas coisinhas aqui para nós podermos entender a grandeza desse Deus. Esse Deus que nós servimos, de acordo com Isaías, ele mede todas as águas na concha da sua mão. Você faz uma conchinha, todas as águas do mundo cabem na concha da sua mão. Ele mede o céu, todo o céu, a palmos, com o seu palmo. Ele pega todo o pó da terra de uma só vez, todo o pó da terra. Ele pesa todos os montes, e tem tantos montes grandes, enormes. Ele pesa tudo isso numa balança. Ele vê as nações, todas as nações, cada país, cada povo, cada povoado, como uma gota num balde e como nada diante dele. Ele levanta as ilhas como se fosse uma coisa pequenininha. Ele está assentado sobre o círculo da terra, ou sobre o globo da terra. Deus está assentado ali, vendo tudo. E é interessante, né? A gente tem tantos terraplanistas, né? É porque não lê a Bíblia, né? A Bíblia mesmo já fala, o globo da terra. Ele vê os moradores como gafanhotos. Ele desenrola, olha só o que ele fala, diz que Deus desenrola os céus como uma cortina. Imagina Deus pegando o céu e enrolando ele. Agora, é claro, tudo isso aqui não é que Deus vai fazer isso, mas aqui está mostrando a grandeza, o poder de Deus. Foi a melhor forma que o profeta escreveu para poder mostrar. Foi a melhor forma que Deus deu ao profeta para nós podermos entender a grandeza, o tamanho desse Deus. O Criador dos céus e da terra. Irmãos, quem cria alguma coisa, ele é dono daquilo que ele criou. Ele tem a patente. Ele tem o total controle, o total direito sobre aquilo. Deus é o Criador de tudo. Por isso ele pode fazer tudo o que ele quiser, com tudo aquilo que existe, porque ele criou tudo. Ele controla tudo. Essa é a grandeza de Deus. É esse Deus que o salmista fala, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, a gente não escaparia não. Então, o fato de Deus estar do nosso lado, concluindo,
O fato de Deus estar do nosso lado não significa ausência de perigos, problemas, aflições, doenças, pessoas que nos desprezam, como nós vimos na semana passada, querem nos fazer o mal. E ainda por cima, além de todos esses perigos que nós temos, ainda tem o diabo com os seus anjos que fazem de tudo para nos desanimar, nos desviar do caminho de Deus, nos enviando tentações, enviando dardos inflamados, tentações e opressões. Como é que a gente vai sobreviver diante de tudo isso? Com Deus do nosso lado. Não significa ausência de problemas. Se fosse assim, o que a gente diria de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra lá em História de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados para dentro da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram lançados. Mas Deus estava lá. Você vê lá que tinha um quarto homem lá. Deus, Jesus estava lá com eles. Daniel foi enviado para a cova dos leões porque estava orando ao Deus verdadeiro. Era proibido. Mas ele foi para a cova. Mas por que ele não foi comido? Porque Deus estava do lado dele, Deus estava lá. O apóstolo Paulo, o que nós vamos falar de Paulo? Puxa vida, quantos perigos Paulo mencionou ali, nós já conhecemos, fome, frio, nudez, e foi apedrejado e tal, quase morto, sofreu naufrágio, tantas outras coisas. Por que Paulo continuou firme, servindo ao Senhor até o último momento da sua vida? Porque Deus estava com ele. Então, final de tudo isso, irmãos, a conclusão de tudo isso que a gente vê nesse salmo, estamos em peregrinação nesse mundo. E a única forma de nós nos mantermos firmes, fiéis ao Senhor, de pé, diante de tanta coisa contrária que a gente vê, tanta maldade no mundo, tanta coisa absurda, escancarada, que vem acontecendo, para derrubar o povo cristão e para desfazer da palavra de Deus, como é que a gente vai continuar firme nisso? Com Deus, porque Deus está do nosso lado. Afinal de contas, então, nós poderíamos dizer, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a igreja, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, de maneira nenhuma nós teríamos escapado, porque o Senhor está do nosso lado e é Ele quem cuida de nós, em cada detalhe, nada foge do seu controle, amém? Então são informações importantes. Irmãos, quem dera se cada crente entendesse isso e aplicasse isso na sua vida. Cada crente. Porque o nosso sofrimento nesse mundo não vai diminuir. Esse mundo é um mundo de sofrimento. É um mundo de maldade. É o que nós temos. Mas por que nós continuamos firmes? Porque Deus está do nosso lado e foi Deus quem disse que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Então, até que essa glória seja revelada, sabemos a nossa morada celestial, nossa entrada no céu, até que nós não cheguemos até lá, ou pela morte, ou pela volta de Cristo, vamos continuar firmes servindo ao Senhor. Amém? Deus abençoe nossas vidas e nos ajude, pela sua graça, a continuarmos firmes.